Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai em busca da resposta. O SP500 vai derreter ou não vai? Tá? Já deixa seu like aí e vamos aqui comigo olhando os dados, pessoal, que eu trouxe aqui para esse vídeo, tá? Então aqui a gente já consegue ver o seguinte, pessoal. O débito dos Estados Unidos hoje é um débito que já se torna um débito impagável, né? A gente já começa a falar aí que os Estados Unidos, com tanta impressão, tanta dinheiro que ele tá botando aí, né? Hoje aí se torna um valor aí de impagável. A gente está passando aí dos 34 trilhões, tá? E continua subindo. Então é só para vocês terem uma ideia aí, olhando no gráfico, ó, de como é que está hoje a dívida, né, dos Estados Unidos. E aí o que isso está relacionado com o SP500? Olhando aqui os outros gráficos que eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui, que todo mundo vem acabando perguntar assim, né? Pô, Bira, eu tô vendo aqui que tá todo mundo falando aí que o SP500 vai derreter, não vai, o que eu faço agora, o que eu não faço? Então é isso aqui que a gente tá buscando responder aqui nesse vídeo, pessoal. O que eu vejo, tá? Uma das crises que eu pude acompanhar, né? Foi a de 2008, né? Que a gente teve aquela bolha, né? Foi a bolha financeira aí que também afetou os imóveis, a parte imobiliária, tudo, né? Mas a gente vê, né, que teve uma queda e o mercado se recuperou, né? E sempre o SP500 ele faz isso, né, pessoal? Ele tem uma queda e se recupera, tem uma queda e se recupera. Então, assim, minha primeira recomendação aqui que eu já dou aqui, olhando só, né, dando o zoom out, assim, olhando todo o retorno do SP500 nesse tempo todo aqui que ele existe, né? A gente vê que tem períodos de queda e sempre supera. Tem períodos de queda e sempre supera. Algumas vezes anda um pouquinho de lado, que nem andou aqui também, um pouquinho de lado, mas ele sempre está indo para cima. Então você vender tudo, ficar fora, né, do SP500 por motivos de bolha que vai cair já não é o mais plausível, né? Agora, o importante também, já o que mostra aqui, é a gente ter caixa para poder comprar nesses fundos, né? Nos fundos que aparecem aqui, né, como oportunidade, tá? Mas o que a gente tem que entender com isso? A gente tem que entender que sempre acontece o quê, pessoal? O que eu estou vendo hoje? Aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, pro ano aqui de 2007 aqui, ó, 2008, foi quando o Fed, né, que é como se fosse o Banco Central, né, começa a cortar a taxa de juros, né? Ele começa a diminuir a taxa de juros. E como ele começa a diminuir a taxa de juros, né, que os Estados Unidos começa a imprimir dinheiro e tudo, a gente vê que tem um processo aqui, né? Começa a surgir, né, pessoas desempregadas, né? E a gente vê que isso é um ciclo. As pessoas desempregadas surgem, depois você tem bolhas também, a questão de casa, de habitação, estourando e por aí vai. Então, assim, é um ciclo que sempre se repete, tá? A gente teve o nosso último aí em 2008 e agora, basicamente, a gente está vendo aqui acontecer agora em 2024, provavelmente em 2025, isso talvez se alaje até 2026, né? Vai depender. Então, o Fed começou a cortar. O que eu já tenho visto, tá? Eu já tenho visto muitos amigos aí, conhecidos e muitas empresas já fazendo layoff, né? Que é já demitindo aí os funcionários. Então isso já começou a acontecer. Olhando muito aqui para o Canadá, para os Estados Unidos, já começou a acontecer, tá? E aí se a gente olhar, eu vejo hoje que a gente está nessa parte de contração, né? Que são os estágios, né, do ciclo, né? O ciclo de expansão, tem o pico, a contração, e tem o fundo, né? Então, acho que a gente está na parte de contração, porque ele fala que a contração, ele diz aqui, né? A contração, né, ocorre quando a gente tem aí um crescimento, né, devagar e começa a ter, né, os employments fall, né, a queda na parte de trabalho, né, o que a gente já está vendo, tá? Olhando aqui graficamente aqui, a gente também consegue ver, né, a questão de casas. Hoje eu já vejo aqui alguns amigos que estão na área de construção, né, tá bem devagar, a gente não vê tantas casas novas, né, muitos lucros de algumas empresas já começaram a não mostrar, tá mais devagar, elas ainda demonstram ter lucros, mas os lucros mais diminuíram, vamos dizer assim, tá? A questão dos empregos, a gente já tá vendo, já tá sendo uma coisa mais notável, né, mais palpável assim, que a gente consegue ver em torno, né? E se a gente vê graficamente, a gente vê aqui, ó, o pico, aí tem essa queda aqui, começa a recessão, e aí tem o fundo e depois se recupera. Então a gente está nesse processo aqui, ó, né? Nesse processo, tá? Chegando lá. Então, olhando graficamente aqui para SP500, pessoal, o que a gente pode olhar, pode analisar, ó? A gente vê toda a questão de subida, ó, que a gente sabe que foi na época aqui né, do Covid aí que teve aqui, afetou aqui em 2020, a gente vê tudo isso. Eu botei no gráfico semanal aqui, o que a gente pode ver aqui, ó, buscando assim uma simples olhada. A gente vê que o SP500 ele continua em alta,
tá? Isso aqui pra gente aqui, ó, é uma coisa aqui, ó, notável. A gente continua vendo isso sem muitos problemas, tá? Eu consigo fazer essa análise aqui rápida aqui olhando. E o que que eu tô vendo aqui, pessoal? Hoje, deixa eu ver do topo até aqui, mais ou menos isso. Então hoje, para mim nada mudou. O SP500 ainda não está derretendo. Para a gente ter alguma mudança aqui, pelo menos começar a alertar, né? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho no SP500. Olha, ele tem uma queda aqui, pelo menos aqui de mais 4%, para ele sair dessa LTA aqui. E aí ele vai buscar possivelmente aqui, né? Vai buscar esse primeiro fundo. Esse primeiro fundo aqui. Deixa eu marcar aqui. Depois ele buscaria esse segundo fundo aqui, que a gente não pode perder. Então a gente está falando aí em 5.260 mais ou menos, e aqui também 5.400. Então assim, teria dois fundos aí que se mostra aí bem sendo aí um suporte, né, para o SP500. A gente está falando aí basicamente, pessoal, olhando aqui, puxando aqui, uma queda aí de 6%, tá? Então uma queda de 6% para a gente poder ter um alerta aí, pelo menos no meu setup, né, do SP500. Então, como eu falei, o que que eu estou fazendo? Eu estou começando a ter um pouco mais de caixa para aproveitar a oportunidade, mas eu não estou fora do game, porque a gente não sabe quando vai acontecer, né, pessoal? Muitos se falam de um pouso suave, outros falam que não existe esse pouso suave, então ficam nessa discussão, mas assim, a gente não tem como saber. O que a gente pode fazer que está nas nossas mãos é basicamente ter caixa para a gente poder comprar, né, nos fundos. Ó. Isso aqui foi uma oportunidade, isso aqui foi uma oportunidade. Então o que a gente tem que fazer é isso, ó. Isso aqui foi uma oportunidade. O que a gente pode fazer é, nesses momentos, fazer um aporte maior, aportar nos estoques, né, que a gente está de olho, no CGTF, stocks, REITs, tá bom? O que a gente consegue ver também, muito aqui do SP500 hoje, ele está sendo puxado muito pelas Big Techs, né, as empresas de tecnologias, né, que nem a NVIDIA. Então, basicamente, eu vou acompanhando o gráfico da NVIDIA também, né? Deixa eu puxar um gráfico aqui da NVIDIA. Então aqui, ó, a gente já tinha marcado aqui, você já vê que a NVIDIA ainda continua aqui, ó, dentro aqui dessa cunha, eu posso dizer uma cunha aqui, ó, ela seguindo aqui, uma cunha de alta aqui, ó, e ela continua subindo. Enquanto também a NVIDIA não romper, né, não sair dessa cunha aqui de alta, pessoal, eu acredito que a gente não teria também tantos problemas, tá? Aquilo, né, que eu tô repetindo aqui, já falei bastante, né, mas vamos ter caixa, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Se vai ser agora, em 2024, se vai ser em 2025, se vai ser em 2026, a gente não sabe. O que a gente precisa é ter caixa para a gente portar. Então eu recomendo aí ter seus 10, 15, 20, 30, 50% aí de caixa pro momento. Mas também não ficar fora do jogo, porque assim, não para de subir, né? O SP500 continua batendo topo atrás de topo, tá bom? Então é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.